Pense em algo que você deseja muito, algo que parece impossível. Talvez seja um sonho que você carrega há anos, uma situação que parece sem saída, ou uma promessa que você sente que Deus ainda não cumpriu na sua vida. Agora, imagine que em apenas alguns passos de fé, esse milagre pode se tornar realidade. Hoje vamos desvendar juntos os segredos de como alcançar um milagre na sua vida, e o mais impressionante. O último passo que vou compartilhar é o mais importante e poderoso de todos. Ele pode transformar completamente a forma como você entende o agir de Deus. Fique comigo até o final, porque você não vai querer perder essa revelação. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Adorável Deus, onde mergulhamos fundo na Palavra de Deus para encontrar respostas e forças para enfrentar os desafios da vida. Hoje eu profetizo bênçãos sobre a sua vida e a vida da sua família. Que o Senhor derrame saúde, prosperidade e alegria sobre o seu lar, e que Ele abra as janelas dos céus para que você experimente a glória dele de forma sobrenatural. Queridos irmãos, o tema de hoje é um chamado para o sobrenatural. Como alcançar um milagre? Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem experimentar milagres enquanto outras lutam por tanto tempo sem ver resultados? A palavra de Deus tem a resposta. E hoje, eu vou compartilhar com você o que a Bíblia nos ensina sobre como viver o impossível. Antes de começarmos, quero fazer um pedido especial. Inscreva-se no canal Adorável Deus, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de fé. O que vamos compartilhar aqui pode mudar vidas, e eu conto com você para espalhar essa mensagem. Agora, feche seus olhos por um momento, levante suas mãos e vamos orar juntos. Senhor Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais um dia. Te pedimos, Pai, que abra as nossas mentes e os nossos corações para compreender a Tua palavra. Toca cada vida que está assistindo a este vídeo, Senhor. Restaura o que está quebrado, cura os que estão enfermos e fortalece os que estão fracos. Que a fé de cada um aqui seja renovada e que eles experimentem o Teu poder milagroso. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, para que você alcance um milagre, o primeiro passo é compreender que milagres nascem da fé. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a palavra nos ensina: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso significa que a base de todo milagre é a fé. Mas o que é essa fé? Fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo. É confiar que Ele vai fazer, mesmo quando tudo ao nosso redor diz o contrário. Lembre-se da história de Abraão. Deus prometeu a ele que seria pai de muitas nações, mas Abraão já era idoso e sua esposa Sara estéril. Humanamente falando, era impossível. Mas em Gênesis capítulo 15, versículo 6, vemos que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão não olhou para as circunstâncias, ele olhou para Deus. E você? Onde está olhando neste momento? Você está focado no problema ou na grandeza do Senhor? Muitas vezes, irmãos, nossa fé é colocada à prova. Talvez você esteja orando por um milagre há meses ou até anos e não vê resposta. Mas saiba que Deus trabalha no tempo certo. Em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, Deus diz: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isso significa que mesmo que você não entenda o que está acontecendo agora, Deus está no controle. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem alimentado a sua fé? Em Romanos capítulo 10, versículo 17, aprendemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, para que a sua fé cresça, você precisa estar conectado à Bíblia
a oração e a comunhão com Deus. Quanto mais tempo você passar na presença do Senhor, mais a sua fé será fortalecida. Mas a fé sozinha não basta. O segundo passo para alcançar um milagre é agir. Tiago capítulo 2, versículo 17, nos ensina que a fé sem obras é morta. Isso significa que, além de crer, precisamos agir conforme a nossa fé. Lembre-se da mulher do fluxo de sangue, descrita em Mateus capítulo 9, versículos 20 a 22. Ela tinha uma hemorragia que durava 12 anos e já havia tentado de tudo para ser curada. Mas, quando ouviu falar de Jesus, ela tomou uma atitude. Saiu de casa, atravessou a multidão e tocou nas vestes dele, dizendo a si mesma: "Se eu somente tocar no seu manto, ficarei curada." E naquele momento Jesus declarou: "A sua fé a curou." Agora, eu quero que você pense: qual é a sua atitude diante dos seus problemas? Você está esperando passivamente ou está agindo em fé? Deus honra aqueles que tomam atitudes baseadas na confiança nele. Se a mulher do fluxo de sangue tivesse ficado em casa esperando que Jesus viesse até ela, talvez ela nunca tivesse sido curada. E, finalmente, quero que você reflita sobre algo. Você tem entregue totalmente a sua situação nas mãos de Deus? Muitos de nós dizemos que confiamos no Senhor, mas continuamos tentando resolver tudo sozinhos. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus nos convida: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Entregar a Deus significa abrir mão do controle e confiar que Ele fará o melhor, mesmo que o resultado não seja exatamente o que esperamos. Se você chegou até aqui, diga nos comentários: "Eu creio em milagres." Queridos irmãos, vamos explorar como a perseverança e o poder da oração podem mover os céus em nosso favor. Não perca, porque o que eu vou compartilhar a seguir pode ser o passo que falta para o seu milagre acontecer. Irmãos, se há algo que a palavra de Deus nos ensina sobre milagres, é que eles acontecem quando persistimos na presença dele. Muitas vezes, desistimos de orar e crer porque achamos que Deus não nos ouve, ou que a resposta nunca virá. Mas hoje eu quero te encorajar a nunca desistir, porque a perseverança é um dos maiores segredos para alcançar um milagre. Em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8, Jesus nos conta a parábola da viúva persistente. Essa mulher buscava justiça contra o seu adversário, e foi até um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Mesmo sendo ignorada várias vezes, ela continuou insistindo, até que o juiz finalmente decidiu fazer justiça. Jesus usou essa parábola para nos ensinar sobre a importância de perseverar em oração. Ele disse: "Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará adiando sua causa? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça. E depressa." A oração perseverante tem poder. Talvez você tenha orado por algo, e porque não viu resultados imediatos, desistiu. Mas lembre-se, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O Senhor está trabalhando nos bastidores, preparando todas as coisas para que o milagre chegue no momento certo. A Bíblia nos mostra isso em Abacuque capítulo 2, versículo 3. "Ainda que demore, espere, porque certamente virá e não tardará." Pense comigo. O que teria acontecido se Daniel tivesse desistido de orar no 10º dia do seu jejum? Em Daniel capítulo 10, versículos 12 a 13, vemos que o anjo do Senhor chegou até ele e disse: "Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Isso significa que o milagre já tinha sido liberado no céu, mas enfrentava resistência espiritual até se manifestar na terra. Quantas vezes os nossos milagres estão nesse processo, irmãos? Deus já deu a ordem, mas há uma batalha espiritual acontecendo. É por isso que precisamos perseverar em oração, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Lembre-se, quando você ora, o céu se movimenta. Agora,
Quero que você reflita. Como está a sua vida de oração? Você tem reservado tempo para falar com Deus, para apresentar a Ele suas necessidades e para ouvir a voz dele? Muitas vezes, passamos mais tempo murmurando ou reclamando do que orando, mas Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos dá uma orientação clara. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A oração não é apenas o ato de pedir. É o momento em que depositamos nossa confiança no Senhor e permitimos que a paz dele tome conta do nosso coração. Por isso eu te convido agora a renovar o seu compromisso de buscar a Deus em oração, de clamar sem cessar, confiando que Ele está ouvindo cada palavra e agindo em seu favor. Outro ponto fundamental para alcançar um milagre é o poder do agradecimento. Muitas vezes focamos tanto no que não temos, que nos esquecemos de agradecer pelo que já recebemos. Em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Você sabia que a gratidão abre portas para o sobrenatural? Veja o exemplo de Jesus no milagre da multiplicação dos pães e peixes, descrito em João capítulo 6, versículos 5 a 11. Antes de alimentar uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus deu graças a Deus. Ele não reclamou pela falta de recursos, mas agradeceu pelo que tinha, e naquele momento o milagre aconteceu. Queridos irmãos, eu quero te perguntar: você tem dado graças a Deus mesmo nos momentos difíceis? A gratidão não é apenas um ato de obediência, mas uma declaração de fé. Quando você agradece, mesmo antes de ver o milagre, está dizendo: Senhor, eu confio em Ti e sei que Tu és fiel para cumprir as Tuas promessas. E aqui está algo muito importante. Para que o milagre se manifeste, você precisa estar em obediência à palavra de Deus. Não podemos esperar que o Senhor opere em nossas vidas enquanto vivemos de forma contrária à sua vontade. Em João, capítulo 15, versículo 7, Jesus disse: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Obedecer significa viver de acordo com os mandamentos de Deus, buscar a santidade e evitar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Talvez você esteja se perguntando: o que isso tem a ver com o meu milagre? Tem tudo a ver, porque a obediência abre as portas para as bênçãos de Deus. Em Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 2, está escrito: Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Agora pense por um momento. Há algo na sua vida que precisa ser alinhado com a vontade de Deus? Talvez seja um hábito que precisa ser abandonado, um perdão que precisa ser liberado ou uma decisão que precisa ser tomada. O Senhor está chamando você a caminhar em obediência, porque é nesse caminho que os milagres acontecem. Se você chegou até aqui, diga nos comentários: eu creio que Deus está agindo na minha vida. Na próxima parte vamos falar sobre como o louvor e a entrega total a Deus podem liberar o sobrenatural na sua vida. Não saia daí, porque o que vem a seguir é essencial para a manifestação do seu milagre. Queridos irmãos, agora que já falamos sobre fé, oração, perseverança, gratidão e obediência, quero compartilhar com vocês um dos segredos mais poderosos para alcançar um milagre: o louvor. Muitas vezes, pensamos que o louvor é algo que oferecemos a Deus apenas quando tudo vai bem. Mas a verdade é que o louvor tem poder para transformar qualquer situação, mesmo nos momentos de dificuldade. Em Atos capítulo 16, versículos 25 e 26, encontramos um exemplo incrível do poder do louvor. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados em uma cela escura e úmida, mas em vez de se lamentarem,
Eles decidiram louvar a Deus. A Bíblia diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Veja o que aconteceu, irmãos. O louvor quebrou as correntes e abriu as portas da prisão. Isso nos ensina que o louvor não é apenas uma expressão de adoração, mas também uma arma espiritual, que tem o poder de libertar, restaurar e trazer milagres. Talvez você esteja enfrentando prisões na sua vida, prisões emocionais, espirituais ou até financeiras. Eu quero te encorajar a louvar a Deus mesmo no meio da sua dor, porque o louvor muda a atmosfera. Mas o que significa louvar? Louvar é reconhecer quem Deus é, exaltá-lo por sua bondade, seu poder e suas promessas. Em Salmos capítulo 34, versículo 1, o salmista declara: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Isso significa que o louvor não depende das circunstâncias. Ele deve ser constante, porque Deus é digno de toda a glória, independentemente do que estamos passando. Agora quero que você pense: como está o seu louvor? Você tem louvado a Deus apenas quando as coisas dão certo ou tem oferecido um louvor genuíno em todos os momentos? Talvez você esteja se sentindo cansado, sem forças para louvar. Mas lembre-se, o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Em Salmos capítulo 51, versículo 17, está escrito: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Outra chave poderosa para o milagre é a entrega total a Deus. Muitas vezes queremos que Deus opere em nossas vidas, mas não estamos dispostos a nos render completamente a Ele. Isso significa confiar em Deus de todo o coração e permitir que Ele tome o controle de cada área da sua vida. Um exemplo claro disso está em 1 Reis capítulo 17, versículos 8 a 16. O profeta Elias foi enviado por Deus a uma viúva em Sarepta durante um período de grande fome. Quando Elias pediu um pouco de pão, a viúva respondeu que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para preparar uma última refeição para ela e seu filho. Mas Elias lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que você disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva obedeceu e entregou a Deus aquilo que parecia ser tudo o que ela tinha. E o que aconteceu? A provisão dela foi multiplicada. Esse é o poder da entrega total. Quando colocamos nas mãos de Deus o pouco que temos, Ele transforma em muito. Eu quero te perguntar: o que você ainda não entregou a Deus? Talvez seja um relacionamento, um sonho, um medo, ou até mesmo uma área da sua vida que você tenta controlar sozinho. Hoje, o Senhor está te chamando a entregar tudo a Ele. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 está escrito: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. E aqui está algo muito importante, irmãos. Para que o milagre se manifeste, você precisa alinhar os seus desejos com a vontade de Deus. Muitas vezes, pedimos algo que não está nos planos dele, e é por isso que não vemos respostas. Mas em 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15, aprendemos: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Isso significa que precisamos buscar a vontade de Deus em primeiro lugar, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Jesus nos ensinou isso na oração do Pai Nosso quando disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10.
Agora eu quero que você reflita. Você tem buscado a vontade de Deus para a sua vida ou está apenas pedindo que Ele realize os seus próprios planos? Lembre-se, os planos de Deus são sempre maiores e melhores do que os nossos. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Se você chegou até aqui, diga nos comentários: eu confio nos planos de Deus para a minha vida. Na próxima parte, vamos encerrar com uma mensagem especial sobre a importância de esperar pelo tempo de Deus e como reconhecer os sinais de que o milagre está a caminho. Não perca, porque o que vem a seguir é a conclusão que pode mudar a sua vida. Amados irmãos, chegamos ao momento final da nossa reflexão. Agora, quero falar sobre algo que pode fazer toda a diferença na sua jornada rumo ao milagre: o tempo de Deus. Muitos de nós perdemos as bênçãos porque não sabemos esperar. Ficamos ansiosos, queremos que tudo aconteça no nosso tempo, mas precisamos lembrar que o Senhor age no momento certo, e esse momento é sempre perfeito. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está escrito: Para tudo há uma ocasião e um tempo, para cada propósito debaixo do céu. Isso significa que Deus tem um plano e um tempo específico para cada coisa. O que pode parecer um atraso na nossa visão humana é, na verdade, o preparo do Senhor para nos dar o melhor. Pense na história de Lázaro, narrada em João capítulo 11. Quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, ele não foi imediatamente até ele. Jesus esperou, e durante esse tempo, Lázaro morreu. Muitos questionaram essa demora, mas Jesus tinha um propósito maior. Ele queria revelar a glória de Deus através da ressurreição. Quando chegou ao túmulo, mesmo depois de 4 dias, Jesus chamou Lázaro de volta à vida, provando que o poder de Deus não está limitado pelo tempo ou pelas circunstâncias. Talvez você esteja vivendo um momento semelhante. Pode parecer que o Senhor está demorando, que o milagre não vai chegar. Mas eu te encorajo hoje a confiar que Deus está no controle. Como está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esperar no Senhor não é fácil, mas sempre vale a pena. Agora, irmãos, quero que você pense: como está a sua confiança no tempo de Deus? Você tem descansado na certeza de que Ele sabe o que faz, ou tem tentado acelerar as coisas com as suas próprias mãos? Se você tem se sentido ansioso ou frustrado, entregue esses sentimentos ao Senhor hoje. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 está escrito: Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Outro ponto importante é reconhecer os sinais de que o milagre está a caminho. Muitas vezes, o Senhor nos dá pequenas confirmações, mas estamos tão focados no problema que não percebemos. Pense na história de Elias em 1 Reis capítulo 18, versículos 41 a 45. Durante uma grande seca, Elias orou para que chovesse novamente. Ele enviou o seu servo 7 vezes para observar o céu, e na 7ª vez, o servo viu uma pequena nuvem, no horizonte, do tamanho da mão de um homem. Aquela pequena nuvem era o sinal de que a chuva estava chegando, e logo, o céu se encheu de nuvens e uma grande tempestade caiu sobre a terra. Irmãos, talvez o sinal do seu milagre já esteja aparecendo, mas ele ainda é pequeno como aquela nuvem. Não despreze os pequenos começos. Lembre-se, Deus age de forma gradual, preparando tudo para que você receba o melhor dele. E agora, eu quero fazer uma pergunta importante. Você está pronto para o seu milagre? Muitas vezes pedimos algo a Deus, mas não estamos preparados para receber. Por exemplo, pedimos uma grande bênção financeira, mas não administramos bem o que já temos. Ou pedimos uma restauração em um relacionamento, mas ainda guardamos mágoas no coração. Para receber o milagre é preciso estar preparado, tanto emocional quanto espiritualmente.
Em Mateus capítulo 25, versículos 1 a 13, Jesus nos conta a parábola das 10 virgens. 5 delas eram prudentes e estavam preparadas, com suas lâmpadas cheias de óleo, enquanto as outras 5 foram negligentes e não se prepararam. Quando o noivo chegou, apenas as virgens prudentes estavam prontas para entrar na festa. Essa parábola nos ensina que a preparação é essencial. Eu quero te encorajar hoje a preparar o seu coração para o que Deus tem para você. Liberte-se do medo, do desânimo e de qualquer coisa que esteja te impedindo de viver o sobrenatural. Deus está pronto para agir, mas Ele também espera que você esteja pronto para receber. Por fim, irmãos, quero te lembrar do maior milagre de todos, a salvação em Cristo Jesus. Talvez você esteja buscando algo específico, mas o maior presente que Deus pode te dar é a vida eterna ao lado dele. Em João capítulo 3, versículo 16, está escrito: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o milagre que muda tudo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero te convidar a fazer isso agora. Não há nada mais importante do que caminhar ao lado do Senhor. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Perdoa os meus pecados. Transforma o meu coração e me conduz no caminho da tua vontade. Eu confio em ti e te aceito como meu único e suficiente Salvador. Amém. Se você fez essa oração, escreva nos comentários: Eu entreguei minha vida a Jesus. Nós queremos orar por você e celebrar essa decisão tão importante. Amados irmãos, eu profetizo que milagres começarão a acontecer na sua vida a partir de agora. Creia, confie, persevere e esteja atento ao agir de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Antes de irmos, eu quero te convidar a assistir aos próximos vídeos. Eles são uma continuidade dessa mensagem e vão te ajudar a entender ainda mais o agir de Deus em sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.